Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que estão assistindo esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Matheus Henrique Fidoto, estou aqui mais uma vez para pregar a palavra do meu Deus. Hoje o tema é mais comum do que parece. Por que preciso da salvação sendo uma pessoa boa? Bom, as pessoas pensam, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém, então por que precisaria da salvação? Essa, sem dúvida, é uma das perguntas mais comuns dentro do nosso meio cristão e até fora dele, já que existem pessoas crentes e não crentes que questionam muito sobre isso. Por que eu necessito ser salvo se sou uma pessoa boa? Por que eu preciso de Jesus se eu posso ser bom o suficiente para ascender aos céus? Esse é o pensamento de muitas pessoas, mas, desculpa decepcionar, não é assim que funciona. A pergunta que muitos fazem é: o que eu acho que é ser bom para ascender aos céus? Mas essa não é a pergunta que devemos fazer, porque a pergunta deve ser: qual é o padrão de Deus para a justiça? Hoje a gente vai responder isso com calma, com a Bíblia e a lógica. A maior confusão começa aqui. Muitas pessoas comparam pessoas boas com pessoas más, cidadãos de bem com criminosos, e até você mesmo com outra pessoa que você conhece. E isso está errado. Deus não usa uma comparação humana como padrão. Ele destaca em Mateus 5,48: sede vós perfeitos, assim como é perfeito o Pai Celestial que está nos céus. Porque nós devemos buscar a perfeição, mostrando assim que nenhum humano é perfeito o suficiente para ser bondoso de verdade. Isso muda tudo. O padrão não é melhor que os outros ou suficientemente bom. O padrão é uma perfeição moral absoluta. Em Isaías 64,6 é destacado: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças que achamos para nós que é justiça são como trampo de imundícia. Isso não significa que não existam atos bons, significa que nenhuma bondade humana é perfeita o suficiente para justificar diante de Deus um ser santo. Não tem como você se justificar diante de Deus, que é um ser perfeito e santo com as suas bondades. Aqui está a chave. Deus não mede bondade por quantidade, mas por natureza. E a nossa natureza foi corrompida pelo pecado. E o pecado não é só sobre fazer coisas ruins. Quando falamos em pecado, muitas pessoas pensam em coisas graves, crimes graves. Mas, biblicamente, o pecado é bem mais profundo do que isso. Em Romanos 3,23 é destacado: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado não é apenas matar, roubar ou cometer atrocidades. O pecado é viver independentemente de Deus, viver sem Ele, rejeitar sua autoridade ou colocar o meu eu no centro de tudo. Em Romanos 6,23 é destacado: o salário do pecado é a morte, mas não a morte física, pois a já foi paga por Jesus, mas sim a morte espiritual que nos afasta de Deus e do Espírito Santo. E aqui vem algo importante: o maior problema do pecado não é o que ele faz socialmente, mas o que ele faz espiritualmente. Assim, dando base para o que eu falei anteriormente, em Isaías 59,2 é destacado: as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, mesmo uma pessoa sendo educada, carinhosa ou uma pessoa moral, se estiver separada de Deus, ela ainda precisa de reconciliação com Jesus. O problema não é o comportamento, mas sim o relacionamento. E se as boas obras salvassem, a cruz seria desnecessária. Agora pensa comigo com sinceridade. Se uma pessoa boa fosse o suficiente, moralidade resolvia o problema do pecado. Então, por que Jesus precisaria morrer na cruz? Em Gálatas 2,21, se a justiça vem pela lei, logo Cristo morreu em vão. A cruz não foi um exagero, ela foi uma necessidade absoluta para todos nós. Porque se Cristo não tivesse morrido naquele lugar,
nós estaremos perfeitamente condenados ao inferno. Em Efésios 2, do versículo 8 a 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é o dom de Deus, que não vem de obras, para que ninguém se glorie. Se a salvação fosse por mérito, o céu seria um lugar de comparação. Mas o Evangelho diz outra coisa. A salvação é um presente para quem reconheceu que não pode merecer. Porque nós reconhecemos que nós não merecemos a salvação. Nós ganhamos ela de graça, a partir da morte de Jesus. O Evangelho não é sobre ser melhor, é sobre ser reconciliado. E aqui chegamos ao ponto da mensagem cristã. Em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 a 19, é destacado que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O Evangelho não começa com melhore o seu comportamento ou seja melhor com as pessoas, mas ele começa com reconheça que você precisa de perdão. Reconheça que você precisa de Cristo. Jesus não veio para as pessoas que acham que são boas. Ele veio para os pecadores. Em Lucas 5,32, não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O cristianismo não é uma ajuda moral, uma reforma de autoajuda ou até mesmo uma escada para Deus. Não, é um resgate, uma reconciliação ou uma vida nova. E concluindo o nosso vídeo, eu quero falar uma coisa, um convite. Então por que você precisa da salvação mesmo sendo uma pessoa boa? Cara, o padrão é a santidade de Deus. O pecado separa, mesmo quando é invisível. Obras não removem a culpa, só Cristo pode nos reconciliar. Em Romanos 5, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O problema não é ser melhor, o problema é estar separado. A solução não é mérito, é graça. A boa notícia é João 3,16. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A pergunta final não é eu sou uma pessoa boa, mas sim eu estou reconciliado com Deus.